padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Copiosamente nos fecunde a graça de Deus por estarmos aqui juntos em comunhão, irmãos e irmãs de longe e de perto, para proclamar a palavra. Há uma força que vem desta comunhão, que ela nos fecunde profundamente e nos prepare o coração para que nós possamos acolher a palavra santa de Deus, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Teodoro de Ciro, um bispo, falando sobre a encarnação do Senhor, comenta: como um pastor que vê as suas ovelhas dispersas, toma uma delas nos braços, leva-a numa pastagem tranquila e, com o exemplo desta, atrai a si as restantes. Assim o Verbo de Deus, Cristo, vendo errante o gênero humano, assumiu a condição de servo, unindo-a intimamente a si. Por meio dela atraiu a si todos os homens e conduziu às pastagens divinas aqueles que eram mal apacentados e expostos aos lobos. Por isso o nosso Salvador, meu irmão, minha irmã, assumiu a nossa natureza. Por isso Cristo Senhor aceitou a paixão salvadora, entregou-se à morte e foi sepultado para nos libertar da antiga tirania e dar a promessa da incorruptibilidade àqueles que estavam sujeitos à corrupção. De fato, restaurando pela sua ressurreição o templo destruído do seu corpo, manifestou aos mortos e a todos os que esperavam a sua ressurreição a veracidade e infalibilidade de suas promessas, chamando-nos a depositar nele incondicionalmente a nossa confiança. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Amado irmão, amada irmã, não podemos correr o risco de pensar que a força que vem de Deus é uma mágica. Não é uma mágica, é a força do amor de Deus quando derramado em nossos corações, que para Ele e para essa força se abre, nós podemos experimentar aquilo de que precisamos. Sobretudo a recuperação de nossa inteireza moral, humana e espiritual. Por isso acorriam a Cristo, de maneira forte, por reconhecerem, talvez sem ainda muita clareza, o que é necessário e possível quando nós compreendemos a força da missão redentora de Cristo. Os discípulos estavam sempre com ele, aprendendo este caminho de conhecê-lo profundamente e de saber que o discípulo é verdadeiro na medida em que é Cristo continuado por sua força como instrumento. E assim os discípulos, depois de atravessar o mar da Galileia, chegando a Genezaré, amarram o barco, descem, e aí vêm as multidões que reconhecem Jesus e o buscam, mostrando exatamente isso. É preciso reconhecê-lo para buscá-lo. Sem o reconhecimento dele como Senhor e centro, não se buscará aquele que de verdade é a fonte. E ele ali percorria toda a região, levando doentes a ele, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E assim, nos povoados, cidades e campos, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. Um reconhecimento de que é dele que vem essa força que nos recompõe. Por isso precisamos de Cristo nos aproximar e fazer dele o centro de nossa vida. E isso se faz, sobretudo, não por modos
tais ou quais, mas sobretudo pelo modo como a gente assume a nossa condição de discípulos e discípulas, assimilando em nosso jeito de ser, de falar, de conviver e de fazer e de servir o jeito de Cristo, que é, portanto, essa tarefa missionária e bonita de devolver ao outro que precisa de nós, da nossa presença e do nosso amor, a inteireza perdida, a alegria reconquistada e, sobretudo, a esperança de continuar a viver e se deixar convencer de viver para fazer o bem e para praticar a justiça. Vamos pedir essa graça, que ela venha abundantemente por nós, pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa. Do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira